Irei falar sobre o contexto histórico do pensamento de Fernando de Azevedo. Acerca do pensamento educacional de Fernando de Azevedo, apresenta-se o contexto histórico do Brasil e descreve-se as dificuldades do modelo econômico vivenciado no Brasil no início do século XX. E a urgência de modernização, bem como a necessidade de uma educação nova. Fernando de Azevedo analisa a história da educação brasileira e subdivide-se em três partes, que ocorre a análise azevediana: a educação no período imperial, a educação na Primeira República e a educação na Segunda República. Enfatiza-se também a correlação, entre a existente entre a educação e as transformações sociais ocorridas no Brasil, além de ser abordada a luta de Azevedo e de outros intelectuais ligados à Associação Brasileira de Educação contra a escola tradicional, e toda a mobilização dos mesmos em favor da escola nova. A educação no período imperial, para Fernando de Azevedo, durante o Império, ocorreu um rompimento completo com o período colonial, sendo um dos períodos importantes, da evolução cultural no nosso país. Afirma o autor também que com a introdução da instrução pública, apresenta-se uma política educacional nova. A educação na Primeira República, segundo Fernando de Azevedo, é caracterizada pela multiplicidade de orientações, ideológicas e marcada pela inquietação social. O período de reformismo na indústria brasileira, na instrução pública, que abre o caminho para o modelo escolavonista. Além disso, ela é vista como uma revolução que abortou, pois não teve o pensamento e a decisão de realizar informações do sistema de ensino. A educação na Segunda República, na visão de Fernando de Azevedo, a reforma do Distrito Federal em 1928 foi importante para o movimento da renovação educacional. Pois a partir dela entra uma nova fase da educação nacional. E segundo o Fernando de Azevedo, a partir dela, da reforma de 1928, atribuiu novos fins, nacionais, sociais e democráticos ao sistema de educação. Concluindo, para Fernando de Azevedo, só a partir da reforma de 1928, e do Manifesto de 1932, que a educação brasileira teria um novo perfil, alterando profundamente a educação no país. O movimento educacional, que foi promovido pela AB e o Manifesto de 1932, possui uma grande importância no que se diz respeito à história da educação no Brasil. Fernando de Azevedo nasceu em São Gonçalo, Minas Gerais, no ano de 1894. Ele foi advogado formado pelo Instituto de Direito de São Paulo. Foi educador, professor, ensaísta, crítico e sociólogo brasileiro. Ele deu aula de sociologia na Universidade Caetano de Campos e mais tarde no Instituto da Universidade de São Paulo. No ano de 1926, ele exerceu o cargo de diretor público no Rio de Janeiro. De 1927 a 1930, ele iniciou a primeira reforma na educação, pois ele defendia o direito da educação e estabelecia diretrizes para uma nova política educacional. No ano de 1933, ele assumiu a direção da Instrução Pública de São Paulo. Foi onde ele fez vários investimentos para a melhoria da formação dos professores. No ano de 1941 a 1943, ele foi diretor
principais obras eram Novos Caminhos e Novos Fins, Princípio da Sociologia, A Educação e seus Problemas, Sociologia Educacional, A Cultura Brasileira, Introdução ao Estudo da Cultura do Brasil, As Universidades no Mundo Futuro, Canaviais e Engenho na Vida Política do Brasil e Um Trem para o Oeste. As principais concepções de Fernando de Azevedo. Para Fernando de Azevedo, a educação é um problema político. Por quê? Porque exige uma mudança de mentalidade que teria como consequência a mudança na estrutura da sociedade de um modo geral. Além de entender essa educação como um problema político, ele também traz uma concepção escola de trabalho. Ele uniu esses dois, na qual apresenta a função da escola como eminente social, no sentido de preparar para a vida, na qual o trabalho tem papel fundamental ao longo das nossas vidas. Outra concepção que o autor também nos traz é sobre a escola-comunidade, na qual ele destaca, mais uma vez, a importância da formação do indivíduo, que deveria atingir o nível máximo de desenvolvimento. Para Fernando de Azevedo, a escola não deveria preparar apenas para o trabalho, mas também para a convivência, para com a sociedade e para a solidariedade, que, segundo o autor, é a primeira entre as virtudes do cidadão de uma democracia livre. Bastante inovadora na época, essa concepção ela não foi colocada em prática devido ao aparelho burocrático, escolar e também por considerar a educação como um mero problema técnico. Mas para que toda essa mudança ocorresse, seria necessário, segundo Fernando de Azevedo, uma formação de elites. Essa concepção está presente também em todo o seu pensamento, e ele se refere às elites como sendo a forma intelectual que é usada pelas universidades. Essa seria responsável por formar os demais indivíduos, dando a eles uma concepção crítica de sociedade, necessária para essa mudança que ele tanto almeja. Porém, dentro desse contexto de elites, definido por Fernando de Azevedo, percebe-se uma contradição. Conforme seus conceitos, era necessária uma revolução na base econômica da sociedade que viria das massas, mas que seria encabeçada também pelas elites. Ou seja, não há o pensamento de Fernando de Azevedo uma idealização do povo, pois considera carente na formação de cultura. Há, por outro lado, também a ênfase na importância da necessidade de uma elite intelectual, que deveria ter como objetivo o progresso histórico, os interesses coletivos e o desenvolvimento das forças produtivas. Boa noite, eu vou falar um pouco hoje sobre as obras de Fernando de Azevedo, que as principais concepções dele, na verdade, que revolucionaram a sua época. Bom, Fernando de Azevedo ele sempre esteve adiante, na frente dos educadores da sua época. Ele levantava bandeiras históricas que nunca antes tinham sido feitas pelos educadores da época. E ele sempre pensava num modo de reconstruir a educação. Como assim? Ele sempre imaginava a educação como um combustível para que a sociedade pudesse ser mais dinâmica, ser mais ativa, e sempre procurava, para esse fim, 2 níveis, que era a interna, que seria a mudança realmente do sistema educacional, que deveria valorizar a ligação da escola com o meio social, e a outra se daria no próprio sistema da sociedade, que era a base do planejamento social. Portanto, ele pensava essa possibilidade como um modo de transformação. Suas ideias conduziam a questões importantes, que era a questão dos vínculos entre a educação e a sociedade, a correlação entre as ideias antigas e as novas ideias,
E, portanto, o Fernando de Azevedo, ele foi um precursor ele redigiu o manifesto pioneiro na época, quando ele era diretor do Instituto, e ele sempre pensava em visar preparar o homem a dar uma contribuição social para a sociedade. Essa educação sem um fim específico não seria, na visão dele, que poderia contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Então ele, em toda a sua produção, ele acreditava que as questões de ordem ética e política eram um fator importante para que todo ser que quisesse fazer uma mudança na sociedade deveria estar incluído. E ele trouxe esse pressuposto de que a transformação da educação brasileira só seria possível se os cidadãos tivessem acesso à sã educação de ordem política e ética. E como ele era adepto do positivismo, então ele sempre foi uma pessoa muito otimista com relação a isso. Ele procurava sempre colocar na balança o indivíduo e a sociedade. E como seus pensamentos sempre eram referentes a Kant, ele julgava que estava na consciência, no coletivo, o princípio da justiça, e o meio de realizar essas mudanças almejadas estava sempre na sociedade. Para ele, a escola, ela era uma extensão da vida. E essa transformação de ordem filosófica e política estaria sempre ligada à transformação de que deveria se abandonar aquela escola que sem sentido, de que as pessoas estudavam, mas não sabiam porquê, para uma escola com o propósito de tornar a sociedade mais dinâmica